Pessoal, boa noite. Dando sequência aqui, eu vou falar mais uma vez sobre mediunidade. Já tudo que eu tinha preparado na cabeça já foi embora, mas a gente sempre traz outra linha. Isso é comum, né? A gente às vezes ensaia e aqui a coisa toma outro rumo. É igual ao Evangelho. O Evangelho na terça-tarde eu venho, às vezes leio em casa, estudo desde o dia anterior à noite. E quando chega aqui, uma pessoa faz um comentário, outra faz outra, e a gente, mas no final sempre dá certo, né? É isso que é bom. Vamos falar hoje sobre desenvolvimento mediúnico, né? E a importância disso, né? A importância do desenvolvimento mediúnico. Porque uma palavra que me veio muito à cabeça quando eu estava preparando tudo que eu vinha falar hoje era a lapidação. O craque do futebol, né? Ele já nasce craque, mas existe uma lapidação, né? O esportista, né? Aquela pessoa que pouco tempo atrás no Globo Repórter mostrou um brasileiro que vive em Viena, na Áustria, e que aos 18 anos saiu e foi ser, hoje aos 30 e poucos anos, ele é maestro da mais importante orquestra sinfônica da Áustria. E ele diz, não, todo dia eu ensaio 5 horas por dia, né? Então, esse ensaio é o trabalho, né? O Rogério Ceni, que é jogador do São Paulo, exímio batedor de falta. O Oscar Schmidt, que era jogador da seleção de basquete, né? Era conhecido e detestado pelos adversário, porque era o apelido dele até o Mão Santa, né? Mas esses dois exemplos, o Rogério Ceni terminava o treino, ele cobrava 100 faltas. O pessoal já apagando os refletores, e o Oscar terminava o treino de basquete, ele ia praticar a cesta de 3. Então, a mediunidade também requer essa lapidação. Esse maestro, todo dia ele escuta música clássica, né? Ele dá aula e é maestro. Tudo isso são atividades que vão lapidar. E uma pergunta interessante que a gente faz às vezes, no desabrochar da mediunidade, né? Eu estou ficando louco, né? O que é isso que está acontecendo comigo? Né? Então, é por isso que tudo isso me veio à cabeça essa palavra, lapidar. Transformar, né? E aí a gente vai começar. Desenvolver, do dicionário, desenvolver, fazer crescer e gerar, produzir melhor, aperfeiçoar, progredir, instruir. E o lapidar foi eu que acrescentei. E mediunidade, né? É a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. Eu gostei muito desse desenvolver, porque fazer crescer. O médium é como esse atleta, que foi melhorando. Às vezes a gente começa a dar comunicação num tom de voz muito alto. E daí vem os instrutores do centro espírita, você não precisa gritar. Tem gente que treme demais, mexe demais com o corpo, né? E às vezes, não que você vai inibir isso, né? Mas o médium mais maduro, ele já conhece bastante de si e do tipo de espírito que ele está dando a comunicação. Então tudo isso é um processo de transformação, é um processo de crescimento, inclusive de crescimento intelectual, né? Esse evangelho que o senhor Altamiro fez agora é importantíssimo, porque a gente vai se conhecendo, né? E ele falou aqui também da vaidade, né? O médium vaidoso,
vai se descendo com as comunicações, vai descendo com o tipo de espírito que supostamente está recebendo, e no final das contas pode acabar num processo de obsessão grave, de fascinação. Então, essa é a importância do crescer, né? Produzir, não deixa de ser um trabalho, né? Que tipo de comunicação eu estou dando? Eu venho para cá e de 7 da noite às 8 eu estou numa sessão mediúnica, eu estou trabalhando. Daí vem o nome, trabalhador da seara espírita. E o resultado do meu trabalho? É como um professor que termina a aula, né? Enquanto ele ainda está no pique da profissão, né? Enquanto ainda não chegou o cansaço, assim como qualquer profissional, né? Pode ser um arquiteto, um médico, ele avalia, ele próprio avalia a aula que deu. A minha aula foi boa, onde foi que eu errei, onde é que eu podia ter melhorado. E isso também acontece com a mediunidade. O medianeiro, a partir do momento que ele vai crescendo, né, aperfeiçoando, progredindo e instruindo-se, ele vai tendo esse trabalho melhor. Até existe um termo, né, que chama-se, é um médium mais maduro, né? Então, tudo isso. E eu queria, geralmente eu coloco no final da palestra, mas hoje assim, eu resolvi colocar no começo, essa frase do Chico Xavier que me chamou muita atenção, e eu até sublinhei, né? Muita gente quer desenvolver a vidência, a psicografia, desenvolver isso, aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a paciência, a bondade e a compreensão? Por que será que o médium, né, o desenvolvimento mediúnico, ele é tão automático, tão sintomático, que apenas é algo que é orgânico, ou o médium não participa disso, com essas coisas, com o trabalho? Por que do trabalho? E aqui me vem à cabeça uma pergunta que certa vez fizeram para o Divaldo Franco. Divaldo, e a pessoa que é trabalhador apenas da sessão mediúnica? E ele fala, né? Está incompleto. Porque os outros trabalhos da casa espírita, sopão, campanha de rua, né, evangelização, visita ao hospital, cada casa espírita tem a sua linha de trabalho. Esse trabalho vai ser importante para gerar no médium paciência, a bondade, a compreensão, a indulgência, a humildade e outras coisas mais. Foi por isso que eu achei tão importante colocar essa frase aqui do Chico, certo? O desenvolvimento mediúnico. Me lembra muito aqui, então, o caso do meu cunhado, né, que chegou já aos 40 e poucos anos à doutrina espírita. Né? Obrigado pelos 40 e poucos, foi quase nos 50 e poucos. Já foi aos 48. Pois é, eu não ia revelar a tua idade. Mas aqui na casa a gente tem outra trabalhadora maravilhosa também, que chegou aqui já com seus 8 anos de idade, 10 anos de idade, e está aqui até hoje, né? Doutora Maria lapidou, ajudou bastante a lapidar essa trabalhadora, né? Então, aqui, o desenvolvimento mediúnico, a eclosão da mediunidade, ela não tem lugar, idade, sexo, condição social, moral ou religião. Existe médium católico, existe médium protestante, o bandista nem se fala, né? Candomblé. Mas a mediunidade não é exclusiva do espírito, do espiritismo, né? E principalmente isso, a condição social. O médium tem que ser pobre, Analfabeto, né? E a dificuldade de ser médium e rico, né? A dificuldade de ser médium jovem. Nós temos uma amiga
que está com a mediunidade já que não dá mais para negociar, já veio muitos recados para ela, mas aos 20 anos de idade, namorar, quer sair, quer ir para cinema, tem a faculdade, tem tudo e tal, e é uma idade difícil de você conscientizar o jovem dessa idade para a necessidade de estar no evangelho, de estar na prática mediúnica. Aí fica tendo dor de cabeça em casa, enxaqueca, grita, incorpora em casa. Mas aí tem que negociar. E aí vem aquele jargão. Ou vai entrar pelo aquele portão pela dor, ou pela consciência do trabalho, né? Que seria o amor. Né? Moral. Por que uma pessoa que tem essa mediunidade estabelecida, avançada, não pode ter uma vida social normal? Pode. Agora, primeiro, ela tem que educar a mediunidade. Por quê, Manuel? De repente ela tem mediunidade, é uma coisa que a família não conhece pelo viés religioso. Eu tenho mediunidade, sou jovem, 20 anos, vou para um bar, bebo e incorporo no bar. E aí? Os amigos que estão comigo não sabem que eu estou incorporado, acham que eu usei droga, ou então, o que é mais comum, precisa de um Aldol, de um Rivotril, porque está ficando doido, precisa de um psiquiatra. Mas pode ter uma vida social bem comum. Pode ir a show, pode ir a estádio de futebol, pode ir à praia. Muita gente não desconhece isso. Desconhece. E aí, às vezes, vem um exagero. Mistura a mediunidade porque falta de informação. Falta de informação, né? Pode terminar sobre o espiritual, né? Eu queria falar aqui também da condição moral. Não é porque eu sou médium que eu sou uma pessoa que desejo bem a ela, que não tenho preconceito com ele, certo? Não é porque eu sou médium que eu sou caridoso. Não. Quantas pessoas são médiums e fazem trabalhos? O trabalho na Umbanda, ele requer a vela, todo o material, né, físico ali para fazer o trabalho. Mas eu desejar mal a uma pessoa já é, digamos assim, um trabalho. Um material violento. Já é um material violento. A pessoa está grávida, eu não gosto dela, e com um lapso de pensamento, vai nascer com síndrome de Down. Isso aí, às vezes, é mais forte do que muito trabalho de esquina. Né? Então, a mediunidade não tem uma relação direta com a moral. Eu não tenho uma moral ilibada porque sou médium. Nem sou médium porque tenho uma moral. Nem sou médium porque tenho uma moral ilibada. Então, essa questão que você falou que é muito importante. Ela é uma questão orgânica. Fisiológica. Fisiológica. Ela é uma ferramenta que você recebeu, aceitou receber, pediu para trabalhar, para você resolver um monte de coisinha que você precisava na sua evolução. Aí o que você faz da ferramenta. Se não desenvolver, vai terminar no mental. Vamos lá. Livro dos Médicos, no item 226, né? A faculdade mediúnica se radica no organismo. Né? Radica é uma palavra, às vezes. Eu estou radicado no Brasil, eu resido no Brasil, eu sou inerente ao Brasil. A filha dela está radicada nos Estados Unidos. Ela reside nos Estados Unidos, ou seja, a faculdade mediúnica está incorporada, é inerente àquele corpo. Ela reside ali. Né? Ou seja, os médicos, não se cria médico. Não se cria médico. O médico já nasce médico. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes, filhos de, como o Giovanni falou aqui, como o senhor Tamiro estava dizendo, existe muito fariseu espírita. Eu sou espírita, minha esposa é espírita, e a gente quer porque quer que o filho desenvolva a mediunidade. E muitas vezes o filho não é um médium ostensivo. E aí vem um pouco da ignorância, do conhecimento da
da finalidade, porque aquele espírito não nasceu. Então, meu filho, eu vou forçar meu filho a psicografar? Não. Eu posso ensinar ele a aprender a dirigir, mas ensinar ele a psicografar é mais complicado, porque já nascemos médios. Quem são os médios, pessoal? Nós vivemos comunicação com o mundo espiritual. Somos nós, né? Quem são os médios? Somos nós. Somos todos nós, certo? Alguns com a janelinha maior, outros com a janelinha menor, né? É. Aí uma pergunta que às vezes é difícil. Graças a Deus não foi o meu caso, né? Porque quando eu entrei pelo aquele portão ali, eu não comunicava, não fazia nada, não sabia. E nada se manifestava dessa forma, mais forte. Mas por que sou médico? Para muita gente, essa mocinha que eu falei o exemplo agora, isso martela a cabeça dela todo dia. Por que sou médico, mãe? Por que sou médico? Eu queria, não sei, eu queria estar com minhas amigas agora na academia, eu estou aqui com dor de cabeça. Eu queria não ver aquele espírito que está ali na cozinha. Por que eu sou médico? Alguém pode me ajudar nessa pergunta? Simplesmente porque você nasceu. De maneira Orgânica, física, você trouxe a mediunidade junto. Você ainda escolheu. não contrato na hora de encarnar. Você escolheu. E isso veio para me causar tormento na vida. De jeito nenhum. Como a pergunta do Manuel lá, eu posso ser médium? Há 3 semanas atrás eu fui para um show, né? E a gente foi para um show maravilhoso, né? Esotérico. Sou Guarda. esotérico. Não, show de rock. De música. Explique, ó. Show da diga logo. E foi tudo maravilhoso, muito maravilhoso. Entrei bem e saí bem. Por quê? Às vezes a gente cai pela língua, né? Mas assim, eu já sou um médium que tem um certo processo de educação. Então eu soube entrar no lugar e sair, né? E mesmo que eu tivesse tomado um copinho de cerveja, mas não era o caso, não tomei, né? Você recebeu um compromisso, Giovanni, de ser um mensageiro. Mensageiro. Você recebeu, olha, meus amigos, vocês fiquem aí, eu estarei lá, vocês mandam os recados de vocês que eu vou transmitir lá para o pessoal. É um compromisso assumido por você. Então essa pergunta, por que sou médium, é muito importante para a felicidade do médium, para a realização lá do trabalho dele, que ele se aperfeiçoe cada vez mais. Então a resposta, e não adianta ficar brigando. E aceitar o castigo também, né? Foi a doença, foi a doença. Eu vou no terreiro de Umbanda para selar minha mediunidade, eu vou no pastor evangélico para ele rezar na minha testa e acabar com a minha mediunidade. Isso pode acontecer? Pode, e acontece. Agora, uma hora, se a espiritualidade, com a permissão de Jesus, e nosso livre-arbítrio lá, ei, você vai vir médium. Era pro meu bem, né? E a gente vai chegar lá já. Por que devemos desenvolver a mediunidade? O Espírito da Verdade afirma, que é no livro dos Médiuns, capítulo 31, item 15. Todos os médicos são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo, na medida da sua faculdade. E aí, Espiritismo, a gente entende o Espiritismo como uma doutrina cristã. Todo médium é chamado a servir a humanidade, a servir ao Cristo, né? Isso está no livro dos médiuns, né? Então, aqui completando, né?
No livro Domínio da Mediunidade, né, o espírito estudou do André Luiz. Mediunidade por si só não basta. É necessário sabermos que tipo de onda mental assimilamos para conhecer a qualidade do nosso trabalho e julgar nossa direção. É perigoso possuir mediunidade sem saber usar. Isso aqui é importante. E vocês estão vendo que cada slide desse que eu estou colocando é uma bola de nevezinha, né? Um está completando o outro. A gente falou por que sou médium, falamos do trabalho, da lapidação, da melhora, né? E tudo isso tem a ver com esse chamado. A gente é chamado a servir a causa do Espiritismo. E qual seria a causa do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Mas a gente, cada um de nós, nessa história tem uma boa morte, né? A sensação que a gente teria, né? Terá, ao desencarnar e ter essa sensação do trabalho cumprido, já é um ótimo bônus, já é um motivo grande de felicidade. Dei comunicação de tanto espírito sofredor, senti meu chakra gástrico com dor, senti dor na cabeça, senti dor nos braços, mas cada dor dessa foi um espírito que foi orientado e que foi se melhorar. Balsamizado, né? Muitos desses vão ser nossos companheiros, né? Muito vem à cabeça da gente o exercício mediúnico, a questão da psicografia, né? Eu sou meio assim com psicografia, porque até naquele dia que passou no Globo Repórter, né, foi um ônibus com 49 mulheres lá, rodou 600 quilômetros lá para São Paulo, e só uma recebeu a carta, né? Para ela que recebeu a carta, foi um consolo gigantesco, né? Do filho lá, desencarnado e tudo. Mas para as outras 48 que voltaram no ônibus, é um momento de renovar a fé, né, seu Tamir? É um momento de se fortalecer, né? Mas enfim, imagine esse médium, a felicidade desse médium, quando ele entregou a carta para aquela que recebeu. Então é um momento da gente esquecer da gente, deixar de ser egoísta. Então eu exercer a mediunidade será fonte de luz para mim. Certo? Então até desenvolvimento, né, da mediunidade, muita gente acha que desenvolver a mediunidade é aumentar a capacidade de uma capacidade orgânica que já está no seu limite, ela vem como ela é. O que você desenvolve na sua mediunidade é a forma de você trabalhar. É a destra. Como é que é? A destra. A destra, pois é os valores que você agrega, o envolvimento no trabalho, né? O conhecimento que você se dedica para poder se aprofundar mais, saber o uso que você está fazendo dele, as boas intenções que você... Desenvolver mediunidade está mais no lado moral do médium do que na capacidade dele. Aí os trabalhos vão aparecer, os trabalhos vão se intensificar. Para muita gente talvez isso possa parecer que ele ampliou a capacidade orgânica dele, ela não vai se modificar, ela será a mesma, né? O que vai se ampliar é o quê? É o estreito laço com a espiritualidade, que vê que ali tem uma pessoa que está se dedicando ao estudo, se dedicando de forma caridosa, se dedicando para se tornar uma pessoa melhor e melhorar o seu trabalho, né? A gente leu que a espiritualidade é como um professor, você vê um aluno dedicado, você vai investir nele. Exatamente. Quanto mais ele é dedicado, mais você investe. Agora o aluno relaxa, falta aula. Você vai aumentar um grama de neurônio dele? Você não vai. Você vai aumentar 1 grama da inteligência? Não vai. Você vai o quê? Mas uma pessoa que traz os trabalhos, que faz os exercícios, que responde o professor vai dar mais atenção a ele ou não vai? Assim é a espiritualidade. Aí olha para você e diz, vou investir naquele camarada, eu acho que vai dar certo. Esse é o desenvolvimento médium. Tem médium que, depois de 2 comunicações numa sessão mediúnica, está esgotado. Tem outros que, às vezes, dão 5, 7 e termina a sessão mediúnica, tá beleza. E tem mediunidade ali. Isso tem tudo a ver com essa coisa que você falou, que do professor. E é só para você vir para o centro.
Uma menina dessa, como você está dizendo, tem 20 anos, ela vem, começa a fazer o desenvolvimento, de repente, cadê? Não recebe mais nada? O chamado, né? É só o chamado para a melhora. Para a evangelização. Né? E aí vem essa pergunta. Gente, essas perguntas são para vocês. É por isso que eles têm votação. Por que participar de reuniões mediúnicas? Exercer a mediunidade na íntegra. E aqui a gente lembra de uma coisa, né? Trabalhar bastante a vaidade do espírito. Ninguém é melhor do que ninguém porque participa da reunião mediúnica. Certo? Ninguém é melhor do que ninguém porque psicografa. Né? A primeira vez que eu vi uma pessoa psicografar, eu sou uma pessoa bem sincera, né? Eu fiquei me ardendo de inveja, sabe? Eu olhei assim, aí como eu queria isso, né? Aí assim, depois eu disse, eu sou muito bobo mesmo, né? Mas é isso. É para se melhorar. Mas aí é que está. Esses impulsos todos nós temos. Todos. Todos nós gostamos de ser agradados, todos nós gostamos de ser elogiados. A questão é como a gente vai passar a trabalhar, que é o que você falou. Como é que eu vou passar a trabalhar a partir de agora com isso? Como disse o senhor Camilo, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Por quê? Porque você está tendo conhecimento, você está se deparando com uma verdade luminosa do Espiritismo dizendo para você, se modifique, se transforme moralmente. Quando essas coisas vêm, porque ainda faz parte da sua natureza, né? Você tem que fazer isso aí que você disse, se trabalhar. E essa é a tarefa. Por que participar de reuniões mediúnicas? Uma forma de assistência. Assistência ao próximo. Né? Eu acho que eu falei disso na minha palestra passada, né? Que o Chico, né? Acho que foi 2 ou 3 centros espíritas lá, que ele participou da fundação, coisa desse tipo. E o Emmanuel falava para ele, 70% do tempo da mediúnica destinado ao amparo de sofredores. Né? E parece que a história se repetiu com o Divaldo. Quando ele começou o trabalho lá na Mansão do Caminho, Joana de Anjos fala a mesma coisa que Emmanuel falou para o Chico. Né? 70% do tempo, auxílio ao próximo. Prática da caridade. Auxílio ao próximo. Quem sabe se eu sou tão iluminado assim que se eu morrer amanhã, sei lá, um aneurisma, alguma coisa, um choque elétrico, eu vou chegar do outro lado tão bem? Não. Aqueles espíritos que estão chegando ali são nós. E eu acho até uma falta de caridade. Os espíritos sofredores, necessitados, eles são iguais a nós. Se fosse assim, a espiritualidade não teria mandado para nós tanta literatura mostrando o espírito sofrendo lá do outro lado. Aquele espírito que você chama de vampiro, que você tem uma ojeriza ele, porque ele se aproveita dos seus fluidos, né? É você amanhã, tome cuidado. Né? Vá num lugar que você gosta, uma padaria, um supermercado, passe numa churrascaria com fome e você vira o quê? Vampiro da carne assada que tá lá, né? Eita, que negócio bom danado. Pronto. Se você for extremamente apegado a certas coisas e não cuidar disso na sua caminhada quando está encarnado, você pode se desprender da matéria tão presa ainda mentalmente que você nem imagina. E você vai ser o próximo vampiro do cara que vai comer a carne assada. Giovanni, nós que éramos fumantes, logo que deixou, passava um cigarro na esquina, o que você fazia? Quando eu fui chegando aqui, tinha um cara fumando um cigarro cheiroso ali, já faz bem 20 anos que eu parei de fumar, eu disse, rapaz, que cigarro cheiroso. Quem será? Eu não vou dizer o nome, não, porque... Aquela expressão ali que você usou, o chamado, é para somente os médios ofensivos ou a nós outros? Era isso que eu ia perguntar. Pode voltar. Por que participar das reuniões mediúnicas? Isso refere-se aos médios ofensivos ou a nós outros? A todos? Na reunião mediúnica a gente tem os médiuns de apoio, médiuns de oração, né? Que não dão comunicação, não psicografam, mas
o fato de estarem em oração gera o campo. Não, a necessidade da energia. Da energia Ele já deixa de fora os passistas, os falantes, todo mundo. Não, mas é como diz ali o Espírito de Verdade, na medida da sua faculdade. Mas vale, ó, porque eu estou se sentindo abandonado. Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou a trabalho médium, então eu não sou médium. A gente vê muito. Eu próprio sofri não, vou falar para boca. Mas assim, eu fiz o curso de médium e eu chegava com o dirigente do curso de médium e disse, não, eu vou jogar bola, porque eu estou aqui, eu não vejo, eu não sinto nada. E ele sempre dizia, espere, né? Aí também quando veio foi, né? Mas assim... Foi igual a barragem que estourou, né? Foi igual a barragem que estourou, né? Esse por que participar da reunião médium está englobado tudo, né? Sem o médium passista, de repente, os fluidos deixados... São os médios de apoio. Os fluidos deixados por um espírito, digamos assim, um pouco mal, né? O médium passista tem que vir, né, para fazer o reequilíbrio. O médium de assistência, né, de oração, aquela vibração que ele faz através da prece. Tem gente que só a doação de ectoplasma já... O doador de ectoplasma. Não confunda com dormidor. Não, tem um dormidor. Porque o doador de ectoplasma, ele pode não estar vendo, ouvindo, mas ele está ali balsamizando quem está precisando, usando aqueles fluidos. O doutrinador também dá um fluido empurrado. Mas de repente quem está dormindo pode estar trabalhando do outro lado. Minha querida, olha, essa coisa é uma desculpinha amarela danada, sabe? Que a gente vê muita gente. Né? Muita gente cai assim de lado e diz, não, estou doando fluido. Mas nem tem que ter. Olha só, vou dar só um exemplo. Uma vez no médico, eu tive um Chico, aí eu tive a impressão de estar numa festa como se fosse aquelas festas que tem coração de criança. Aí eu voltei. Ela que estava na minha frente, ela viu. Aí ela disse, você Tu vai tirar um Chico, mas o cara vai ficar dentro. É meio complicado. Ao trabalho, meu irmão, você pega, vai a sala de paz. Aqui eu vou fazer essa, porque eu roubei isso aí, né, do livro do Edgar Armon, né, Desenvolvimento Plástico Mediúnico, que é aquela sigla passa. Comigo, quando eu comecei a sentir os fenômenos mediúnicos, né, a primeira coisa que a gente sente é a percepção dos fluidos. E eu sentia como se fosse uma variação de temperatura. Quando tem um ser humano encarnado perto da gente, a gente não sente o calor. Por que o ônibus, quando está lotado, é tão quente? O corpo humano emana calor, né? Então eu sentia, e sentia também frio, né? E eu dizia assim, o que é isso? O que é isso? Aí vem o segundo ponto. Quer dizer, essa percepção de fluidos varia de médium para médium, dependendo da sua característica mediúnica, né? De qual chakra vai ser mais sensibilizado ou não pelo aqueles fluidos e futuramente, né? Mas isso varia muito de médium para médium. Alguns ficam com vontade de vomitar, outros sentem tontura, né? Outros sentem um frio na coluna, aqui na espinha, gela a palma da mão, gela a planta dos pés, às vezes esquenta a palma da mão. Essa percepção de fluido, ela é individual, né? Embora existam os grupos, né? A aproximação, aí é que vai, o espírito é uma, digamos que o espírito é uma inteligência, né? Então o passo seguinte é quando eu deixo de sentir apenas essas flutuações fluídicas, né, do fluido cósmico universal, que é tudo que nos cerca, né, para sentir que ali é uma inteligência que está passando para mim pensamentos ou sensações. Então isso aí é a fase de aproximação, a presença de uma entidade espiritual.
E isso, enquanto você sente a pessoa pegar tua mão, abraçar, você sente a pessoa tocar em você. Me explica isso. Se deve, que energia é essa É um passa espírito pra mim, para que eu sinta no meu corpo físico. seria quase uma materialização. É um espírito que está adensando o perispírito dele de uma maneira que você sinta como se fosse um homem te tocando. Então, contato. A identificação do centro de força e da parte do organismo que estão sendo atuadas pela entidade comunicante. De repente, no médium psicofônico, dizem, quem tem vivência, que vê uma manifestação energética ao redor do pescoço. De repente tem um médium de incorporação tomando passe e o passista, às vezes, por um motivo ou outro, não conhece, ou então não sentiu todo aquele envolvimento fluídico, o passista condensa durante muito tempo na fase de doação as mãos sobre a cabeça do médium e de repente ali aquela irradiação do coronário, do frontal e do laríngeo, o médium incorpora na sala de passe. Você está favorecendo que haja a conexão. Porque apliquei energia, o espírito que estava ali só próximo teve a condição energética de comunicar. Então, contato, envolvimento, recepção da mensagem espiritual que está sendo transmitida ao médium. Esse envolvimento seria quase já a incorporação. Lembrando sempre que a gente usa a palavra incorporação, mas na verdade o espírito não entra mesmo no meu corpo, A gente vê em várias figuras de livros de educação mediúnica, etc e tal, aquela figura do médium, o mentor do lado, ou o trabalhador espiritual e o espírito comunicante. Que às vezes esse contato é mais direto ou indireto, dependendo da presença do trabalhador espiritual. E a última fase, a fase da manifestação, que aí é propriamente dita a ação. Kardec separa os acontecimentos de efeito físico e a mediunidade inteligente. A mediunidade inteligente, eu estou produzindo um trabalho intelectual. A partir do momento que eu dou a comunicação, eu estou usando de certa forma o meu vocabulário. O médium analfabeto, ele pode falar palavras difíceis? Pode, ele pode incorporar uma pessoa muito letrada, um escritor, alguma coisa desse tipo. Não é problema. Não é problema. Como também pode vir um médium, um espírito de outra língua, ele passa só a ideia para o médium e o médium, beleza. Por exemplo, quem sabe outras línguas, às vezes sabe o médico sabe outras línguas, às vezes chega o espírito e começa a passar ideias, por exemplo, inglês, espanhol. Isso aí vai no médium, vai apresentar uma mensagem. E a parte de criança? A manifestação de criança. Como assim? O médico que recebe o espírito da criança, ou o espírito como criança. Por que a criança tem que se manifestar como criança? Se o espírito, não existe espírito bebê. Certo. Isso faz parte, isso foi até tema de uma discussãozinha na primeira hora de uma mediúnica aqui esse ano, passado já. O espírito talvez precise da elucidação da condição que ele desencarnou. Desencarnou com 7 anos de idade e no mundo espiritual ainda não foi possível, por alguma razão, ele tomar ciência de que na encarnação retrasada ele desencarnou com 80, maduro, consciente.
Aí de repente algum espírito vem, né? Um feto que foi abortado, né? Uma criança de 2 anos, 1 ano, que ainda nem desenvolveu a fala, fica difícil para o médium. Como é que eu vou dar fala se não chega para mim um pensamento cognitivo de fala, né? Então, é uma questão, foi ótima pergunta, é uma questão complexa. Porque tem uma manifestação no livro Céu e Inferno, que é uma criança já de 12 anos, né? Mas era mãe que tinha muita necessidade de saber como é que a filha estava e pediu a médium, que ela conhecia médium, e a médium realmente conseguiu evocar o espírito e ela reconheceu por fatos que só as duas sabiam. E isso aconteceu também com o Chico Xavier. As mensagens que o Chico Xavier dava de jovens tinham detalhes na comunicação que só os dois sabiam, né? Só os dois sabiam, né? E essa menina disse que várias vezes se comunicava com ela em sonho. Não, eu sempre estou me comunicando com a senhora em sonho. E é assim que ocorre. Hein? Só que no sonho ela não se apresentava como criança. Não, se apresentava como criança, mas só que a mãe não sabia que ali era comunicação. Foi necessário que houvesse a intervenção do médico, da médium, porque ela reclamou: mãe, minha filha tem tanta necessidade de comunicar. Mamãe, eu sempre estava me comunicando com a senhora em sonho. Mas ela, enquanto ela... Só uma coisa, eu vi aquelas entrevistas que vinham muito no Clube do Livro, né? Circo, né? Da revista. Eu não me lembro quem foi a pessoa que deu a palestra, aliás, a entrevista, e ele falando do passado dele, que ele perdeu 2 filhos com câncer e tal, e uma das comunicações, a filha dele vinha ainda se comunicando como uma garotinha que tinha, só que ele sabia, ele tinha sido avisado que ela já não estava mais daquele jeito, mas para consolar a mãe, perdeu ela naquela situação, ela fez a comunicação daquele jeito, era como se fosse porque a mãe ainda via ela como uma garotinha. Então às vezes vem para atender o propósito do sofredor que está aqui, né? Embora ela já não esteja é o de cá. Ele disse que ela veio para poder consolar a mãe, mas ele sabia já que ela já não estava mais naquela forma juvenil. Ela já havia recobrado porque realmente os fatos que a gente vê assim, Chico Xavier, pelo Kardec, exatamente tem essa finalidade, né? Consolar o que está aqui sofrendo. Porque inclusive o Kardec tem várias comunicações de filhos com... Às vezes atende esse propósito. Mas é assim, a pergunta que eu queria fazer vem com criança. A criança, seu médico fala como criança, mas tudo que ela diz é muito sério para a vida de uma criança. Exatamente. Então, eu queria ter uma explicação sobre isso. Porque ela vem, ela fala coisas que uma criança não teria capacidade de falar tudo aquilo. Aquela sensibilidade, coisas sérias, né? Certo, me veio uma coisa agora na cabeça, interessante que você está falando. Mas se a gente lembrar, Jesus, em quantos anos já ia lá para a sinagoga e discutia lá com um bocado de doutor da lei? Às vezes eu duvido que ela seja criança. Então, é um espírito uma seriedade. Um espírito que talvez, sempre tem que usar o talvez, porque a gente não conhece o caso a fundo, talvez tenha vindo, escolhido aquela forma, perispírita, ou então até mesmo intelectual, como se fosse uma criança. Até mesmo, às vezes, para testar o médico, o doutrinador e toda a equipe que está ali. Não vamos dar consideração a essa comunicação, não, que é de uma criança. Aí a gente renega para o companheiro disso. O espírito, está entendendo? Mas acontece o seguinte, já se sabe, que tem muitos espíritos, tem muitas pessoas que vêm para essa comunicação que não quer se identificar. Por exemplo, vovô Pedro. Vovô Pedro, ele faz tem a pomada pelo espírito, mas ele nunca se identifica com o que é. Como é que eu não quero vocês? Coloca o vovô Pedro,
identificar o que é. Pode ser um caso mesmo que vem dizendo que é uma criança. Né? Pode ser. Ok, o estudo, pessoal. A importância do estudo, né? Que é sempre bem lembrado aqui. Se ele for levar o quarto, se interessa. A dele é sucesso. Pronto, agora a gente vai falar aqui nessa parte final, já tenho aqui 18 minutos, de uma certa diretriz para o desenvolvimento mediúnico, certo? A gente viu aquela pasta que tem aquela sigla pasta, né? Que é percepção, aproximação, contato, enfim. E agora a gente vai ver o estudo. O estudo preliminar da teoria é indispensável. Se quisermos, aí eu coloquei o grifo. Evitar inconvenientes inseparáveis da inexperiência. A prática mediúnica sem o estudo é algo perigoso. A pessoa vai mistificar, né? Então, o grupo tem que estar estudando e se reciclando, né? Tem que estar se reciclando. Um amigo meu, o pai dele é cirurgião, e certa vez ele chegou e disse: o papai foi dormir 1 da manhã para operar no dia seguinte às 6, estudando. Por que não? Porque fazia anos que ele fazia aquela cirurgia. E o pai dele já tinha seus 70 anos de idade, uns 30 de cirurgia já de prática, né? Então, o estudo da codificação para evitar inconvenientes. Esses inconvenientes não é apenas a obsessão em si. Mistificação, a vaidade do médico, que o médico começa a dizer que está recebendo fulano, né? Um amigo nosso aqui foi no centro espírita aqui na cidade, e durante o evangelho tinha uma pessoa que dizia: o mentor da casa está dizendo isso para mim agora. O evangelho vai ser assim, o evangelho vai ser assado. Aí ele pegou e disse assim: tem outra pessoa que confirma o que você está dizendo? Que é o mentor da casa, que está dando a instrução para o TE, né, ser assim, assim, mudar de uma hora para outra, porque de 10 minutos chegaram. Então, o estudo é importante para isso. E Kardec era bem analítico. A gente tem que analisar o conteúdo que está sendo dado, né? Se bate de frente com a codificação, o Chico teve a humildade de dizer: se eu psicografar, eles perguntaram para ele: se você psicografar algo que vai de frente a Kardec, ele fica com Kardec. A gente tem que seguir a codificação no Evangelho. E aí não entra só o bom senso não, porque se entrar só o bom senso vai ser jogar de dados. Porque aí eu vou usar o meu, o outro vai usar o dele, né? Cada um vai usar o seu bom senso, né? Aí, porque aí tem os espíritos pseudo-sábios que se aparecem como fulano de tal, e se o médico for pesquisar, analisar, perguntar para ele. Aí é perigoso. Qual é a finalidade dessa comunicação, né? O treinamento e a prática. É um momento de aprendizagem e lapidação. O treinamento e a prática mediúnica. Vamos desconfiar um pouco com toda caridade e respeito, mas vamos desconfiar daquela casa espírita, desconfiar no sentido de que a gente poderia contribuir e ajudar. Daquela casa espírita que simplesmente bota o médium para dentro da sessão mediúnica, sem ele passar por esse curso de aprendizagem, pelo estudo da doutrina e principalmente pelo Evangelho, né? Tem centro espírita aí que são 3 anos de estudo. Eu não sei se é exagero, mas são 3 anos. Por quê? Porque é um momento de aprendizagem e lapidação. Isso que eu falei da moça que começava com uma voz muito alta e depois foi melhorando. Todas essas manifestações, né? A importância da perseverança. Perseverança, da disciplina, do compromisso
trabalho mediúnico tem que ter a perseverança. Porque a gente vê médium, aí sai de uma casa, vai para outra, sai da casa espírita que frequentava, volta 2 anos depois, aí passa um ano, sai de novo, volta de novo. Aqui a gente tem 3 semanas de férias da mediúnica, todo ano. Se a gente contar, vamos colocar, arredondar para 4 semanas, só para efeito de cálculo. São 11 meses. 11 vezes 4, 44 sessões no ano. Se eu falto 22, eu faltei metade das sessões. Eu era para ser demitido. O juros é causa. O juros é causa. Não posso nem sacar o FGTS. Então, a perseverança e a disciplina. Né? A importância da qualidade técnica e moral do grupo. Qualidade técnica é o embasamento em Kardec. O embasamento em Kardec. E a qualidade moral? A qualidade moral é importante para que aquela reunião espírita seja amparada por trabalhadores cada vez mais, né, gabaritados no sentido da prestação do serviço, do amor, da inteligência com que ele lida com aqueles espíritos que realmente toda casa espírita tem, se você está trabalhando para Jesus, para o bem, construindo, é óbvio que vai ter espírito que vai querer puxar o tapete desse trabalho. E tanto os mentores espirituais desencarnados quanto nós, temos que estar atentos para a qualidade moral e técnica. Próximo ponto, o cuidado que a gente tem que ter com os condicionamentos. Porque uma coisa é o animismo. Né? Todo médium, ele vai passar um pouco dele na comunicação, né? No exercício. Isso seria um animismo. Mas o condicionamento, aí já é diferente. Porque às vezes vão te condicionar no erro. Né? E você pode ser dar uma grande contribuição para esse tempo. Não estudar, não se preservar moralmente, não fazer o evangelho, não procurar se enxergar, não se enxergar no mundo. Tem várias coisas, é muito complexo. Aí a gente chama a atenção para a intervenção do senhor Camilo, quando ele falou dos espíritos pseudo-sábios. Né? Chega um pseudo-sábio, você acaba não vai dar uma pseudo-sábio. Afinidade de fluido, afinidade moral. Exatamente. Aquele negócio, né? Quem assistiu, aquele filme Advogado do Diabo, né? Que era com Ken Reeves, né? Que o cara monta, ele, o advogado famoso, enfim, né? Vai defender um caso lá, ele pelo orgulho dele, sabendo que o cara era culpado, mesmo assim ele foi defender o cara num caso que todo mundo achava que estava perdido, mas ele para mostrar que era um grande advogado. Só que na mente dele vai acontecendo uma sucessão de coisas que ele cai na real, né? Mas no final, o cara ainda faz uma proposta para ele, né? Aí quando termina, ele diz a vaidade, o pecado que eu mais gosto, né? Quer dizer, você sempre encontra a conexão, se você não tomar cuidado, né, com aquele que vai te usar, né? Aí assim, o evangelho sempre presente. Eu vou fazer só o curso de médico, não frequento o evangelho no meu centro, tá certo isso? Tá certo? Então isso são alertas para a gente ver. Não vou estudar a doutrina, tá errado. Tá errado. É um todo, o Espiritismo é um todo, é um conjunto. Aí assim, o porquê de estudar o evangelho? Porque o grupo mediúnico, ele tem que ser coeso. Não que todo mundo, nós não estamos no estágio evolutivo de que não hajam certas invejas, inimizades, porque tem gente aqui que não vai com a minha cara, certo? Faz muito bem. Então assim, é importante o evangelho porque é o evangelho que ensina a gente a ser indulgente. Indulgência, né? Porque qual a definição de caridade, né? Lá no livro dos Espíritos? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Né? Então isso é importante. Até mesmo para eu não julgar o Espírito que eu estou recebendo. Isso é muito importante. Você pode ser muito doutrinador.
Doutrinador preconceituoso. Já aconteceu do médium incorporar um transexual que foi morto na rua, a pauladas. E o transexual, o doutrinador tinha evidência, né? Claro, evidência. O doutrinador, quando vê aquele espírito que está incorporado, não vai para os enfermeiros. Quem é que está precisando de doutrinação? Talvez, é o doutrinador. Talvez a situação veio justamente para ajudar o doutrinador e ele não se tocou, né? Porque assim, a gente né? tem que fazer essa pergunta. Para que a espiritualidade deixa o espírito desencarnar? Porque se for o doutrinador chegar e dizer, vai ir para os enfermeiros, o cara nem tinha incorporado ali aquele espírito. Então é por isso, gente, que o Evangelho é imprescindível. É imprescindível. A prática, como você diz, o desenvolvimento da prática mediúnica e a sua, digamos assim, a sua permanência, perseverança, é Evangelho. E esse médiozinho aí já viu lá com esse Evangelho de hoje, né? Muito gado. Muito gado, Aí, pessoal, aqui por último, é uma dúvida bastante de frequentadores, assim, não assíduos de centro, né? Eu tive por mim, a primeira vez que eu vim aqui, né? Você veio aqui, tinha uma mesa, né? Eu ficava... Então, a curiosidade, né? Saudável, mas, de certa forma, um pouquinho de falta de informação, tudo isso de quem está chegando no Espiritismo, né? A reunião mediúnica em si. Muita gente chega para nós e pergunta, como é que é essa reunião mediúnica? É verdade que só chega demônio? É verdade que é isso, é assim, é assado? Né? Foi no computador, né? Foi aqui, só. Aí essa é aquela bola na trave. Quem pode participar da reunião mediúnica? Aquela pergunta que a Assunção fez, quando eu perguntei por que participar da reunião mediúnica. Quem pode participar? Será que qualquer um pode chegar e participar, assistir, sentar ali? Antes, muitos centros espíritas tinham suas sessões abertas. Mas aí, de repente, chega ali um pastor evangélico daqueles bem tolerantes. Chega uma pessoa com um pensamento de vingança, mentalizando, de repente ali chega. Então, quem pode participar da reunião mediúnica? Alguém que já esteja participando sempre do grupo de evangelho, Principalmente que já fez o curso, né? Que tenha feito um curso de educação e estudos mediúnicos, orientação de Resumindo, qualquer um pode, desde que se qualifique, né? Qualquer um pode ser servidor público, desde que se qualifique. Cada um pode ser jogador de futebol, desde que tenha as qualidades. Né? Aí assim, a importância do grupo unido e coeso é essa. De repente eu estou aqui, eu não gosto do médico. Não gosto do médico. E aí a gente vê que parte das comunicações é o médium falando. Né? Já disseram, não sei se foi... Não sei quem disse, né? Que aquela coisa que o Chico sempre começava as cartas, alô, mãezinha e tal, era ele. Mas toda comunicação tem uma participação do médico. Eu não gosto do neto. Aí eu estou aqui incorporado, mas eu sei que foi ele que chegou aqui para doutrinar. Doutrinar também é uma palavra horrível, né? Para conversar com o Espírito. Aí a gente vê a importância do grupo unido e coeso e a importância do Evangelho. Porque o neto chegou aqui para trabalhar. E quem está conversando com ele não sou eu, é o Espírito. Né? Então, só uma eu sou médium, aí hoje é dia de sessão mediúnica. Eu passei um quebra-pau muito grande em casa, aquelas harmonias todas, aí vou carro para todo lado. Eu estou bem bonitinho. Aí como é o meu procedimento do trabalho mediúnico? Devo participar? Deve. Na minha concepção deve, porque você está precisando de auxílio. De repente chega,
fica em oração. Quem sabe até talvez não vai incorporar nessa sessão, mas não deve deixar de vir. Porque de repente essa briga em casa foi fruto da interferência, né, como tem no livro dos médiuns, dos espíritos, agem na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Né? Então deve vir, talvez para trazer esse amiguinho, né, e talvez também para aprender. Né? Acontece reuniões mediúnicas, tem médico que é bem infrequente nas incorporações, e tem dias que ele não topa não vez, porque naquele dia ele não está preparado para receber isso. E também a própria espiritualidade a questão da harmonização no primeiro momento da mediúnica. Gente, eu queria só terminar. As reuniões mediúnicas podem ser de desobsessão, e a desobsessão inclui os encarnados, né? Inclui os encarnados, de instrução, né? Aí, se a gente for voltar, né, a Kardec fazia de materialização, que é mais raroso, tudo, né? Invocar espíritos ou não. No livro dos Espíritos diz, chamemos os conhecidos. Né? Então assim, a sessão pode ser de invocação? Pode, e Kardec diz isso lá. Se não nos comunicamos com os conhecidos, com quem vamos... Agora o problema que aí entre o estudo, o bom senso e tudo, meu pai desencarnou ontem, eu já vou tentar me comunicar com ele hoje, né? Qual a necessidade? O encarnado deve pensar qual a necessidade de eu me comunicar com essa pessoa. Porque de repente é um espírito que até já reencarnou, embora possa. Lá no livro dos médiuns está em tribulações normais do desencarne e vai perturbar mais. No livro dos médiuns fala de comunicação entre encarnados. Né? Já teve gente aqui que estava em UTI, antes de desencarnar, chegou numa sessão mediúnica e a pessoa, né? E por último, gente, então esse invocar ou não, às vezes depende da linha que você tem. Extensão para que você do propósito da reunião e às vezes até da linha que você percebe. Kardec invocava muito porque ele estava produzindo conhecimento. Era pesquisa. E, por exemplo, o tipo de trabalho que é feito aqui na nossa casa, ele é de auxílio, né? Então assim, não há discriminação, assim, não há acepção. Quem vem precisando da ajuda recebe. Quem quer comunicar, comunica. E assim, o formato da reunião mediúnica também é uma dúvida, né, para quem não frequenta. Geralmente, né, a gente já conversou sobre isso, né, Salvador? Geralmente, né, como tem no filme ali, o livro dos espíritos, o filme dos espíritos, né, é um círculo. Porque aqui a gente teve a influência muito grande das obras do Chico, né? O André Luiz. O André Luiz fala da corrente magnética, do círculo magnético, tudo isso. Mas é obrigado a ser um círculo com todo mundo sentado? Não. A gente vê no YouTube muito vídeo de psicografia, né, que não deixa de ser uma sessão e é aberto. Está ali nesse formato. Um bocado de gente sentada e o médium aqui psicografando. A energia flui do mesmo jeito pela oração. Flui dos pensamentos. Toda perturbação. Assim, a maioria, realmente eles fazem o ciclo. Mas só do necessário, gente. É só o médio e o doutrinador. Nós outros ficamos de apoio. O médium de apoio pode estar ao lado, pode estar... Pode, porque a energia funciona pelo pensamento. Eu posso muito bem estar numa sessão mediúnica, meu pensamento está lá na farra, doidinho para terminar, agora termino que eu quero ir para a balada. Então eu estou lá. Então assim, não tem formato único. Então assim, pessoal, a palestra vai se encerrando aqui, já são 9 horas. Graças a Deus. Dá para dar uma esticadinha mais meia hora. Assim, esse aprendizado é como a gente entrar numa autoescola. O instrutor da autoescola vai nos chamar a atenção para aquela pessoa que fica com o pé ali na embreagem. Então, essa lapidação mediúnica, fazendo essa analogia com dirigir, né? Tem gente que dirige 30 anos e não perde o costume lá do pé na embreagem, né? Queimando lá o disco de embreagem.
Mas é um processo de autoconhecimento que o médium vai se conhecendo. Mas pronto, foi isso que eu queria ter falado, e graças a Deus veio a lembrança. Ninguém cresce sozinho. Esse intercâmbio de conhecimento, esse feedback que o doutrinador dá, que às vezes o presidente da sessão dá, né? Olha, você fala muito alto, não precisa. E o médium vai se lapidando. Mas esse desenvolver mediúnico, esse melhoramento, esse amadurecimento mediúnico, não é exclusivo e apenas do médium. É um crescimento do grupo. Né? Nem todo mundo veio tão pronto como um Chico. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente vai fazer a prece agora. E também aqui o convite da casa, né, ao grupo de estudo do EG, né, que é o Giovanni e o Bidu, às quintas-feiras à tarde, estudo da doutrina, né. No sábado também tem um grupo que estuda o livro da codificação, sábado 6h30. Então, muito importante tudo isso, a casa oferece esses trabalhos, né, assim como o Evangelho. E sejam todos bem-vindos, né. E quem for médium ostensivo, abrace isso, saiba que é para o seu bem. Vamos ficar felizes por isso, né? Agora, agradecer a Deus por essa noite, agradecer a Deus pela inspiração e pelo descobrimento que eu tive como médium, que graças a Deus chegou, né, na hora certa para o meu amadurecimento e pela felicidade que eu tenho desse trabalho, o trabalho como médium. A felicidade que eu tenho em auxiliar aqueles que são tão semelhantes a mim, com a bênção de ti, Jesus. Eu peço que esse trabalho continue na casa, continue sempre muito abençoado, muito assistido pela espiritualidade mais orientada, que sempre nos intui, sempre nos levanta. E a todos esses que passaram por aqui, que deixem esse amor e a gratidão a essa casa. Que todos tenhamos uma boa semana. E assim seja.